Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. Eu espero estar encontrando você em paz, em tranquilidade e em santificação com Jesus Cristo. Eu quero tratar hoje com você alguns pontos interessantes, algumas aplicações práticas de Gênesis capítulo 21, do verso 1 até o verso 21. 25 anos haviam se passado desde o dia em que Abraão e Sara saíram de Ur dos Caldeus, da sua antiga morada, e começaram um período de peregrinação sobre a terra, e Deus os havia levado para um outro lugar. Agora, nesse texto, eles estavam há 4 anos já morando em Gerar, que era a capital dos filisteus, e Isaac nasceu. O texto fala que Deus visitou a Sara e Abraão, e o filho da promessa nasceu. Deus sempre cumpre as suas promessas e Deus é fiel com aquilo que Ele prometeu, e Deus tem compromisso com a sua palavra, com as suas promessas, e as promessas de Deus sempre se cumprem. Abraão, o pai, cumpre também a sua promessa de aliança, dá ao seu filho o nome de Isaac, como Deus havia mandado, e coloca o filho dentro da aliança, faz a circuncisão em Isaac. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, o povo de Deus sempre coloca os seus filhos, a sua prole, também dentro da aliança. Tanto os patriarcas do Antigo Testamento, quanto os apóstolos do Novo Testamento, a igreja do Novo Testamento, a igreja de Jesus, sempre colocou também as crianças dentro da aliança. O Isaac nasceu. Ele não tinha ainda a idade para escolher se ele seria patriarca ou não, se ele quisesse fazer parte do povo de Deus ou não, mas Abraão tinha uma aliança com Deus, e essa aliança com Deus colocava também o filho dentro da aliança. E o texto do verso 6 e do verso 7, nós vemos que Sara fala sobre a alegria que ela sentiu quando Isaac nasceu. Quando Deus fala para Abraão e para Isaac que eles seriam pais ainda na velhice, eles riram, mas riram por causa da dor, da impossibilidade humana. E quando Isaac nasceu, os pais Abraão e Sara riram da alegria, de todas as possibilidades que Deus dá para aqueles que andam junto com Ele. Uma grande alegria aconteceu nessa casa. E o nascimento de Isaac é comparado com a vinda de Jesus, com o nascimento de Jesus. Aonde Jesus chega, ele traz alegria para dentro da casa, para dentro do casamento, para dentro de uma igreja. Aonde Jesus chega, ele gera a alegria do pastor que encontra a ovelha, do pai que recebe de volta para sua casa o filho, da mulher que perde a dracma, a moeda, e encontra e convida as amigas para fazerem uma festa, pois aquilo que estava perdido foi encontrado. Jesus traz alegria. Mas no meio da festa, no meio da alegria, no meio de um período muito gostoso da vida, acontece uma crise. Quando você acompanha esse texto na sua Bíblia, a partir do verso 8, o texto fala que Abraão, no dia em que Isaac completa 3 anos de vida, Abraão promove uma festa, pois era o dia em que Isaac seria desmamado. No Oriente Médio, nas antigas civilizações, se fazia uma festa no dia em que a criança comemorava 3 anos, para lembrar que ela seria desmamada, ela não tomava mais leite da mãe, mas ela passaria a ser suficiente na comida e apenas ingerir comida sólida para viver. Naquele dia, Abraão faz uma festa, o que nos mostra que Abraão é um pai que se importa com as pequenas coisas dos filhos. Aquelas coisas que para alguns pais não tem nada a ver, são passageiras, não precisam ser levadas em conta. Abraão é um pai que leva em conta até as mínimas coisas e se comemora o dia em que Isaac é desmamado. Naquele dia, naquela festa, no meio daquela alegria toda, ocorre uma crise. A Sara, a mãe de Isaac,
enxerga de longe o Ismael, irmão mais velho de Isaque. Ismael tinha 17 anos já naquela época. E a Sara enxerga de longe Ismael maltratando, humilhando, caçoava do seu irmãozinho mais novo, o Isaque, que tinha apenas 3 anos. E esse caçoava era do tipo denegrir, humilhar, colocar para baixo, pois havia se instalado uma grande crise, mesmo em um dia de grande alegria. A Sara chega para Abraão naquela situação e dá o ultimato, para que naquele dia mesmo fosse mandado embora daquela casa, tanto a escrava como o seu filho. Abraão sentiu isso como algo penoso, sentiu isso como algo pesado, mas no verso 12, Deus fala com Abraão e Deus colabora com a ideia de Sara, mostrando que a Sara tinha tomado a decisão certa. A Sara era uma pessoa incisiva, ela tomava decisões rápidas, ela não deixava para o outro dia. Nós vemos isso em outras situações nos textos bíblicos, Sara tomando decisões rápidas. Em algumas situações ela cometeu erros, mas nessa situação ela foi rápida e ela foi assertiva, e Deus concorda com essa situação, com a decisão que ela tinha tomado. No outro dia, na madrugada ainda, Abraão despede Agar, a serva, junto com o seu filho Ismael. Essa história nos mostra que há coisas na vida do crente que precisam ser resolvidas rapidamente. Aquela serva com o seu filho não foram enviadas por Deus para aquele lugar. Tampouco Deus havia inserido elas no meio daquela família. Deus não havia orientado Abraão para que colocasse elas dentro da casa, nem autorizado a estada delas dentro da casa. Desde sempre, Isaque era o filho prometido e Abraão e Sara deveriam esperar para o dia determinado em que o filho prometido lhes nasceria. Então Agar e o filho Ismael estavam ali não porque Deus mandara, mas porque Abraão se precipitou e os dois, tanto Abraão e Sara, tinham criado aquela situação de estar ali alguém que estava competindo. E Abraão precisa tomar uma decisão séria e mandar embora tanto Agar quanto Ismael. Talvez você que está me assistindo tenha algumas situações na sua vida que você ainda não resolveu. E Deus já muitas vezes falou com você no culto, ou quando você está assistindo uma pregação, ou quando você está orando, e diversas vezes Deus já ministrou sobre o seu coração, e você ainda não tomou uma decisão. E assim, algumas pessoas, alguns cristãos, precisam da mão de Deus empurrando, às vezes com varas de dor, para que a pessoa tome decisões para abandonar tal situação que é um ladrão de energia, está ocupando espaço, às vezes está ocupando o tempo tão precioso de praticar a vontade de Deus. Está aquela situação lá, Agar e Ismael. Aquela serva, junto com o seu filho Ismael, entraram no deserto, e não há muita coisa que se possa esperar do deserto, a não ser a morte, a não ser ir para o final da vida. E naquele mesmo dia, o pão e a água que Abraão tinha lhes dado tinha acabado. E a história conta, a Bíblia diz, que aquela mãe desesperada coloca o seu filho debaixo de um arbusto, e aquele arbusto se tornaria os últimos momentos da vida de Ismael, seria a unidade de terapia intensiva daquele menino, e a mãe se afasta alguns metros para chorar, para buscar consolo no choro. A Bíblia diz que aquela mãe levanta sua voz e chora, olhando para o filho e vendo que nada mais poderia ser feito. Toda a capacidade humana tinha se esgotado e não tinha mais o que fazer, a não ser esperar que o seu filho padecesse debaixo da morte. Naquele momento, aquele menino, ele orou a Deus.
A Bíblia mostra muito claro no verso 16 e no verso 17 do capítulo 21 de Gênesis, que Ismael orou. Ismael levantou a sua voz diante de Deus. Talvez não voz audível, mas a voz do ser, do interior, do coração, da alma. E ele levanta a sua voz diante de Deus, e Deus prontamente ouve a voz do menino e vem socorrer aqueles dois, a mãe e o filho. De nada adianta alguém chorar se ele não orar. A Bíblia nos diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo e não o choro do justo. Alguém que chora, mas não ora, é como alguém que ara o solo, mas não joga sementes. Alguém que chora, mas não ora, é a mesma coisa que orar diante de um ídolo. Deus ouve a súplica, Deus ouve a oração, mas aqueles que choram e não oram não podem ser ouvidos. É bom que você, diante dos desesperos da vida, chore, mas chore de joelho, chore orando, para que Deus ouça o seu clamor e a sua oração seja atendida. Deus não ouviu o choro, mas Deus ouviu a oração do menino e veio socorrer aquela mãe com aquele filho que estavam ao desespero da vida. Deus restaura a alma de Agar. Deus levanta ela. Deus dá ordem para ela. Levanta o menino. Não temas. Segue em frente. Farei do seu filho uma grande nação. Como lá em Gênesis 16, Deus já havia prometido, quando naquela primeira vez Sara mandou a serva embora de casa, porque a serva havia se orgulhado por estar grávida. E também Deus visitou aquela menina grávida, a levantou, a deu promessas e mandou ela para casa. E aquelas promessas tinham sido esquecidas por Agar, por isso que ela estava em desespero. E a Bíblia diz que Deus veio e abriu os olhos de Agar. E quando abriu os olhos, estava diante dela um poço. Aquele poço, aquela água, aquela fonte, estava lá. Deus não viera naquele momento para cavar aquele poço. O poço estava lá. O que precisou não era cavar uma fonte, mas era abrir os olhos. Quantas vezes nos acontece que o necessário é que Deus nos abra os olhos. Não é necessário mais cavar um poço novo. Não é necessário mais buscar uma fonte nova, mas é necessário enxergar a fonte que está diante de nós. Deus restaura a vida de Agar, Deus restaura a vida de Ismael. Ismael se torna pai de 12 tribos. Ismael se torna o pai de todos os árabes que nós encontramos hoje no Oriente Médio. Um povo muito rico, um povo muito próspero, contudo um povo que precisa ser evangelizado. É necessário que missionários cristãos entrem na terra dos árabes e proclamem o nome de Jesus em meio a um povo islâmico que serve a Maomé. Que nós podemos tirar desse texto ainda mais? Deus cumpre as suas promessas. Abraão busca ter uma aliança com Deus. Deus limpa a vida de Abraão para o próximo passo. Pois no capítulo 22, Deus desafia Abraão para sacrificar o filho Isaque. Deus não deixa opção para ele. Assim também, na vida cristã, o cristão precisa andar com Jesus e não há um plano B. Jesus é a única fonte. Jesus é o único Isaque. Jesus é o único na vida de um cristão. Eu desafio você a ler esse texto, a meditar sobre esse texto na sua casa e você ver e você enxergar como Deus é um Deus poderoso, um Deus de milagres, um Deus que cumpre a sua promessa e também é um Deus de grande misericórdia com todo o ser humano. Eu desejo que Deus abençoe você em nome de Jesus Cristo. Amém.